Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 17 de setembro de 1922, queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, sábado, 24ª semana do Tempo Comum. Aqui nos encontramos, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E o evangelho que nós temos é de Lucas, capítulo 8, versículos de 4 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre as pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos e os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu frutos 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que o ouviram, mas depois vem o diabo e atira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza, pelos prazeres da vida e não chegam a amanhecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com o coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, sábado, pedimos a Deus que abençoe o nosso final de semana, guie e nos fortaleça na paz e na alegria. Cada momento que a gente para pensar nas coisas de Deus, nós somos sempre envolvidos por algum ensinamento de Jesus. Uma coisa muito interessante é que Deus, às vezes Deus não é compreendido. E tem um momento que Jesus faz uma prece muito interessante, fala assim: ó Deus, agradeço, vos louvo, porque você escondeu essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. E por isso que muita coisa que Deus fala, alguns ou nós, na nossa arrogância, na nossa vã sabedoria, na nossa prepotência, a gente não entende. E uma pessoa simples entende. Muita coisa de Deus, talvez na simplicidade da vida as pessoas entendem e outras não. Jesus usa uma parábola, a do semeador, é aí narrado pelo evangelista, e nos traz isso. Uns detalhes importantes é porque a semente não tem, quem está jogando a semente, ele não tem critérios, ele vai jogando. E era normal mesmo, quem ia jogando a semente ia jogando para todos os lados. Ele não separava uma terra, não preparava uma terra, ele ia jogando a semente com abundância. E se desse 10 por 1 já seria muito. Jesus já promete 100 por 1 nesta parábola. Então o que nós temos? A semente é a palavra de Deus que está sendo jogada. Mais do que nunca se falou tanto sobre Deus e nunca se teve tanta propaganda e tanta pregação e tanta gente falando na internet, nas redes sociais, na televisão, no rádio. Nunca tivemos tanta gente falando sobre Deus o tempo todo, 24 horas. Você vai encontrar alguém falando sobre Deus em qualquer lugar dos meios de comunicação. Mas também é verdade que nunca fomos tão angustiados, inquietos, e nunca nos sentimos tão abandonados, tão esquecidos, ou às vezes tão jogados nesse mundo. Falar de Deus exige um espírito que nos ajude a falar de Deus.
Não adianta a gente falar de Deus, sendo que o Espírito de Deus não está em nós. A gente vira simplesmente explicadores. E eu tenho muito medo de ser simplesmente um explicador das coisas de Deus e não rezar. E às vezes eu penso que a gente reza pouco ainda. A gente deveria rezar mais, porque talvez se rezasse mais, a gente não sofreria tanto com certas situações e certas realidades na qual a gente vai enfrentando no dia a dia. Então Jesus olha esse negócio e vai dizendo, olha, tem semente que cai na beira do caminho, os espinhos tem semente que cai no meio das pedras, outro no meio dos espinhos, outros terra boa 100 por 1. Depois os discípulos pedem explicação, explica isso para nós, e Jesus dá em detalhes. Essa semente é a palavra de Deus, que você escuta e ela tem vida em si mesma. Toda semente tem uma vida dentro dela, ela só precisa de um ambiente próprio para isso. Só que há situações no mundo que às vezes a palavra de Deus não vai, entendeu? Tem essas da superficialidade, tem essas que caem na beira do caminho e o diabo leva, tem essas que começa com alegria, mas vem as preocupações e sufoca, os espinhos sufocam, e tem a semente que cai em terra boa e dá frutos, entendeu? E aí são as nossas condições. Todos nós somos o tempo todo uma terra só? Não, no decorrer da nossa vida nós somos vários. Nós somos tudo isso. Jesus está falando da nossa condição humana. Nós temos um Deus misericordioso, um Jesus que joga com abundância. Ele fala para você, independente se você é uma terra do meio caminho, se você é uma terra que tem espinho, se tem pedra, se é terra boa, ele fala, ele aposta, ele joga. Viu? Há momentos da vida que a gente realmente estamos na beira do caminho, há momentos que o nosso coração está uma pedra, há momentos da vida que a gente está sufocado pelas preocupações, pelas atividades, pelos anseios, pelas essas coisas todas, e há momentos da vida que a gente é terra boa mesmo, né? A gente é bom mesmo, né? Não com vaidade e arrogância, mas há momentos que a gente acerta, né? Há momentos que as coisas dão certo, né? Quando você pensa às vezes que tudo está perdido e que as coisas não vão, aí você descobre que, peraí, qualquer coisa, alguma coisa dá certo por aí. E essa é a beleza da vida, essa é a beleza da nossa fé, em que Deus vai nos surpreendendo. E às vezes a gente que acaba surpreendendo Deus, né? Por isso que a minha prece hoje é que nós tenhamos uma terra boa dentro de nós. Apesar que às vezes há espinhos, às vezes há pedra, às vezes há beira do caminho, às vezes há passarinho, às vezes há demônios, às vezes há coisas incompreensíveis, mas que no decorrer de toda a nossa vida, toda a nossa história, o que seja predominado seja a terra boa. Viu? E quando a terra é boa, a semente ela multiplica de forma extraordinária. Viu? 100 por 1. Um cara que semeava na época esperava 10 por 1. Se fosse 10 por 1, estava ótimo. Era uma excelente colheita. Jesus está propondo que quando a gente acha a terra boa, é 100 por 1. Por isso, quem tiver ouvidos que ouça, que Deus abençoe e ilumine a todos nós. Um abraço e até mais.